A visão é o propósito eterno de Deus. A visão é para que a gente edifique segundo a planta que o Senhor estabeleceu. Amém? A visão está ligada ao corpo de Cristo. Então é muito importante a gente ter a visão das coisas. Três características fundamentais da visão. Primeiro, está lá em João, capítulo 17, que fala sobre a santificação, a qualidade e a unidade. Diga comigo, a santificação, qualidade e unidade. Então, a qualidade, ela vai produzir a quantidade, desde que eu esteja em unidade. Então, segura aí em Zacarias, abra lá em João capítulo 17. João capítulo 17, diz assim a palavra de Deus. Jesus, na oração sacerdotal, ele diz assim: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é verdade. E o versículo 21 diz assim: a fim de que todos sejam o quê? Um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Repete comigo assim: unidade gera quantidade. Amém? A fim de que todos sejam um. João 17, 21. Como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós um, para que o mundo creia. Para que o mundo creia. Então, unidade gera quantidade. E a quantidade, a qualidade gera unidade, que gera quantidade. Então, essas coisas são importantes. Você está com qualidade, que é santidade, unido, para que você possa gerar a quantidade. Amém? Essa é a visão correta que nós temos. Então, visão é algo fundamental. Visão é aquilo que nós precisamos enxergar, precisamos ver a igreja, precisamos ver o modelo, precisamos ver a planta, para que a gente possa trabalhar nessa edificação. Então, isso é muito importante, essa parte da visão. Então, lá em Zacarias, vamos então analisar algumas visões de Zacarias, lá no profeta, para que a gente possa receber alguma revelação do Senhor nessas visões de Zacarias. Então, Zacarias começa a ter visão, e esta visão, ele passa nesse momento em que a casa de Deus está sendo edificada. Sem visão, o povo se corrompe. É preciso de visão para que a gente possa trabalhar a edificação da casa de Deus. Amém? Quem está comigo, diga amém. Amém. Então vamos lá e ele diz aqui no versículo 4: não sejais como vossos pais, Zacarias 1, 4, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram nem me atenderam, diz o Senhor. E aí, no versículo 8, ele começa a ter essas visões. Ele pede para o povo converter, se voltar para Deus. E aí, vamos analisar a primeira visão. Zacarias capítulo 1, versículo 8, que faz parte da edificação da casa do Senhor. Tive de noite uma visão, e eis que um homem montado, aonde? Num cavalo vermelho. Diga, cavalo vermelho. A Bíblia diz que estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo, e atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios, que amarelos, e cavalos brancos. Então perguntei: meu Senhor, quem são esses? Respondeu-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as murteiras e disse: são os que o Senhor tem enviado para percorrer a terra. Então, a primeira visão que Zacarias tem na edificação da casa de Deus é
a visão de um homem montado num cavalo vermelho. Então, vermelho tem a ver com sangue, tem a ver com o início da edificação da casa de Deus. Então, a primeira edificação da casa de Deus é a visão de um homem montado num cavalo vermelho. Se você quiser abrir a Bíblia, segurar aí em Zacarias e abrir em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais legaram. Aí versículo 19, Pedro conclui, 1 Pedro 1,19, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, sangue de Cristo. Interessante, versículo 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no final dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Diga amém. Então a primeira visão é a visão do cavalo vermelho, é uma visão de teofania, né? É uma visão de Cristo montado num cavalo vermelho. Isso representa o quê? Representa que Jesus derramou o seu sangue para levar os homens à edificação da casa de Deus. Posso ouvir um amém? Nós somos resgatados pelo sangue de Jesus. E através desse sangue, então, nós nos convertemos, tivemos os nossos pecados lavados, somos novas criaturas, somos pedras vivas dessa edificação da casa do Senhor, amém? Esse cavalo vermelho, ele simboliza então que Jesus derramou o seu sangue por nós. Isso é simples, para a edificação da casa de Deus tem que ser com aqueles que nasceram de novo e são novas criaturas. Quem nasceu de novo é filho de Deus, é nova criatura, diga amém. Então, Jesus derramou o seu sangue na cruz para e pela edificação da sua casa, para a construção da sua casa. Então, o Senhor nos resgatou do fútil procedimento em que nossos pais legaram para nós, e pelo seu precioso sangue nós somos resgatados, fomos comprados por um preço, e agora nós precisamos aprender e saber que o propósito do Senhor, o Senhor nos comprou, nós não pertencemos a nós mesmos, nós somos de Deus, fomos comprados por sangue precioso, a nossa vida agora pertence a Jesus. Vira para o seu vizinho e fala assim: você foi lavado e remido no sangue de Jesus, foi pago um preço pela sua vida, você foi resgatado para viver agora a edificação da casa do Senhor. Posso ouvir um amém? Então a primeira visão é a visão desse cavalo vermelho, né, que aparece, e aí essa mesma visão está em Apocalipse. Sabe lá em Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 6, versículo 3, Apocalipse 6, 3, diz assim: quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente, dizendo: vem, e saiu outro, diga, cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também foi-lhe dado uma grande espada. Evidente que aqui está falando sobre os selos abertos, na grande tribulação, mas qual é a visão profética? Então, o cavalo vermelho fala que Jesus derramou o seu sangue por nós, para a edificação da casa de Deus, conforme 1 Pedro 1,18, fomos resgatados pelo sangue de Jesus. O cavalo vermelho na Bíblia também simboliza guerra, diga guerra. O cavalo vermelho fala de guerra, fala da relação para a edificação da casa de Deus. Significa o seguinte, que Deus vem guerrear contra tudo que tira o primeiro lugar das nossas vidas. Deixa eu falar uma coisa para você: se o Senhor não for o primeiro em nossas vidas, nós não teremos condições para edificarmos a casa de Deus. Precisamos que essa visão caia no nosso espírito. Amém? Pastor, o que é essa guerra? O Senhor vem guerrear.
Ele vem guerrear, ele vem com um cavalo vermelho. Então a primeira visão de Zacarias, passado para a edificação da casa de Deus, para a reconstrução do templo, é que Jesus vem trazer guerra. Por quê? Porque ele está em guerra com tudo aquilo que tomou o lugar dele na sua vida. Fala assim para o seu vizinho: tudo que tomou o lugar de Deus na sua vida, Deus está em guerra. Amém? Abra aqui em Mateus capítulo 10. Vamos discorrer essas visões proféticas. Mateus capítulo 10, versículo 34, diz assim. Mateus 10, 34. Não penseis, olha o que Jesus disse, Mateus 10, 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Uau! Vim trazer o quê? Não vim trazer paz, mas vim trazer o quê? Espada. Então, se nós quisermos edificar a casa de Deus, nós vamos entender que estamos numa guerra e que Jesus vem guerrear contra tudo aquilo que quer tomar o primeiro lugar na nossa vida, o primeiro lugar de Deus na nossa vida. E aí a Bíblia diz no versículo 35, ele diz: pois vim causar divisão, entre homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sogra. Mas você nem precisava, né? Versículo 36. Assim os inimigos dos homens serão os da sua própria casa. Interessante isso. É verdade ou não? Quando você se converteu, o que seus pais falaram para você? O que seus amigos falaram para você? O que seus parentes falaram para você? Não causou uma divisão? Eles convidavam você para ir nas baladas, você falava: não posso mais, porque eu sou crente agora. Então causou-se uma divisão. Então Jesus vem trazer uma espada. Se você quiser edificar a casa de Deus, você precisa entender que há um cavalo vermelho vindo. Fala para o seu irmão aí: há um cavalo vermelho vindo. E olha, a Bíblia diz no verso 37, então, com quem que Jesus vem guerrear? Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Eu vou parafrasear o que Jesus falou aqui. Quem ama a sua vida, quem ama os seus prazeres, quem ama a si próprio mais do que a mim, não é digno de mim. Aí ele fala no verso 39, quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perder a vida, por minha causa, acha-la. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes você fala assim: não, pastor, o primeiro lugar na minha vida não é minha esposa, não é o meu filho, não é as minhas finanças, não é os meus bens, não é o meu dinheiro. Eu tenho Deus em primeiro lugar. Mas aqui a Bíblia diz que às vezes, ou na maioria das vezes, nós colocamos o amor não dos nossos familiares, mas a nós mesmos. Você quer ver quando uma pessoa tem a vida dela como primeiro lugar, acima de tudo? É quando ela fica ofendida. Fala para o seu irmão: você fica ofendido e magoado? E você faz de tudo para se defender? Você faz de tudo para dar o troco? Isso é amor próprio. Isso significa que você está amando você mais do que todas as coisas. Você está amando você mais do que Jesus. Você está amando você mais do que a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos perdoar. Então, você não deve dar o troco, você não deve ficar magoado. A palavra de Deus diz que nós não deve ter no nosso coração nenhuma raiz de amargura. E por que tem? Porque o nosso amor próprio é maior do que o nosso amor por Deus. Porque se o nosso amor próprio, se o nosso amor por Deus não for suficiente para a gente viver a palavra do Senhor, se a gente fica magoado, ressentido e não consegue viver a palavra do Senhor, é porque existe uma guerra. Nós temos na nossa vida, nós próprios como centro das nossas vidas. O primeiro lugar não é de Deus, é nosso. É o nosso ego. Já viu alguém egoísta? Egocêntrico? Tudo gira em torno dele. A terra gira em torno dele. As pessoas giram em torno dele. Ele tem que ser o alvo, tem que ser a atenção. E aí vem os mimimis, aí vem
As pessoas são, nossa, você não pode falar nada, fica magoado. Fala assim para o seu irmão, você fica magoado por qualquer coisa? Uma pessoa magoada não vai conseguir edificar a casa de Deus. Por quê? Porque a mágoa é um símbolo e um sinônimo. A mágoa é uma expressão de que nós estamos amando a nós mesmos. Se você faz tudo para se defender, para dar o troco, para se vingar, isso tem um nome chamado orgulho ferido. Fala para o seu vizinho, você tem orgulho ferido? Enquanto o ego não sair do centro das nossas vidas, nós não vamos conseguir edificar a casa. Enquanto você não resolver o seu mimimi, nós somos a geração do mimimi, né? Nós somos, as pessoas, ninguém pode falar nada, a pessoa já se ofende. Se ofende porque alguém passou e não cumprimentou. Se ofende porque aquela pessoa falou uma palavra que ela não se agradou. Se ofende por isso, se ofende por aquilo. Jesus vem sobre as nossas vidas. O cavalo vermelho vem para guerrear, para quebrar e tirar todo o nosso ego, para que nós estejamos livres, mortos, crucificado com Cristo, e possamos dizer, logo, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Diga assim, logo, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo pela fé. Você pode dizer um glória a Deus? Então, o cavalo vermelho simboliza essa guerra que o Senhor vem travar com tudo aquilo que quer ser o primeiro lugar nas nossas vidas. Então, isso aqui é muito importante. Não tem como edificar a casa de Deus com pessoas melindrosas. Tem alguém aqui que é melindroso? Diga amém. Houve silêncio na congregação. Então, está todo mundo preparado para edificar a casa de Deus. Ninguém se ofende com nada? Sim? Você se ofende com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com seu pastor, com o seu irmão? Você facilmente se ofende com alguma situação? Se assim, o Senhor quer trabalhar na sua vida. E essa conferência é para isso. O Senhor está guerreando para fazer com que o seu ego se submeta à vontade dEle. Não é mais você agora, mas Cristo que vai viver em você. Se você não morrer, não tem como nascer. Não tem como nascer para edificar. Lembra o que Jesus falou? Em João capítulo 12, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, vai produzir muitos frutos. Dá um amém mais forte. Deixa eu falar para você. Para edificar a casa de Deus, você tem que abrir mão do governo da sua alma. A sua alma não pode mais governar o seu espírito e o seu corpo. Quem tem que governar você agora é o seu espírito. E você precisa edificar o seu espírito para que você possa edificar a casa de Deus. Como é que você pode edificar a casa do Senhor? Como você pode edificar as pessoas? Daqui a pouco eu vou falar que a visão engloba estratégia, engloba relacionamentos, mas como é que você vai edificar o seu irmão se você não consegue edificar a si próprio? Como é que eu posso edificar a casa de Deus, que é o meu irmão, que é amar, que é cuidar, que é suportar, quer me relacionar com meu irmão, quer profetizar sobre a vida dele, quer edificar ele, se a minha casa não está ainda curada? Eu preciso liberar o meu coração. Eu preciso aprender que o meu coração não pode acumular raiz de amargura. Isso é proibido na edificação da casa do Senhor, não tem como. Por que as pessoas se afastam da igreja? Você já ouviu aquele livro do John Bevere que se chama A Isca de Satanás? Alguém já leu esse livro? Ele fala que todos os problemas da igreja se relacionam com os irmãos ofendidos. Fala para o seu irmão assim, você se ofende facilmente com alguma coisa? Então deixa eu falar uma coisa para você, a ofensa impede a edificação da casa do Senhor. Mas eu estou aqui como profeta do Senhor nessa noite para dizer para você que o Senhor está vindo num cavalo vermelho. Ele está vindo guerrear contra tudo aquilo que tem o primeiro lugar na vida sua. O primeiro lugar na sua vida não é você, é o Senhor.
Dá um glória a Deus se você está entendendo essa palavra. O Senhor tem grande zelo por isso. O Senhor tem grande zelo pela edificação da sua casa. Mas com certeza nessa edificação você tem que ter a visão de que você foi lavado, você foi comprado por um sangue precioso. Sabe, essas duas coisas têm uma conexão. Porque se eu entendo esse cavalo vermelho, que é uma visão profética da edificação da casa do Senhor, eu entendo que o cavalo vermelho é o sangue que Jesus redimiu, que Jesus derramou, para me redimir dos procedimentos errados que os nossos pais nos legaram, e que agora eu fui comprado por um preço, e a Bíblia diz em 1 Coríntios, então, glorificai a Deus no vosso corpo. E que agora a Bíblia diz em Romanos capítulo 6 que nós devemos oferecer os membros do nosso corpo em sacrifício para Deus. As nossas mãos são do Senhor, os nossos pés são do Senhor, os nossos olhos são do Senhor. Todo o nosso corpo, todo o movimento físico que temos, cada órgão do nosso corpo é para a edificação da casa de Deus. Deus, quando foi para a cruz, Ele estava olhando além da cruz. Isso aqui é uma revelação. Fala para o seu vizinho, quando Jesus foi para a cruz, Ele estava olhando além da cruz. Ele disse o seguinte: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Sabe pelo que Jesus foi acusado pelo sumo sacerdote? Depois você lê lá em Mateus 26, ele foi acusado porque ele declarou assim, ele fez uma declaração e as pessoas, o sumo sacerdote tomou isso como blasfêmia. Jesus foi acusado porque ele declarou: olha, se você destruir este templo, em 3 dias eu irei reconstruir. E foi o que aconteceu, o corpo de Cristo foi, Jesus morreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Amém? Então, a edificação da casa de Deus, Jesus estava vendo além da cruz. O que Jesus estava enxergando? A edificação, a igreja, a noiva de Cristo. O que é que Jesus está edificando hoje na terra? Já aconteceu, já houve o sacrifício perfeito. O que Deus pensa agora? O que pensava antes? Deus estava visualizando a edificação da sua casa. Deus investiu em você. Deus trouxe você para uma terra boa. Deus investiu na sua vida. Deus colocou o Espírito Santo dentro do seu coração. Deus te deu a revelação da palavra do Senhor. Deus encheu o seu coração de alegria. Deus te tirou do procedimento errado que os seus pais colocaram sobre a sua vida. Deus quebrou as maldições hereditárias que havia sobre você, porque na cruz todas as maldições foram cravadas, foram levadas. Nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diga assim: eu sou livre. Agora pergunta para o seu irmão: livre para quê? Para edificar a casa do Senhor, para fazer a obra de Deus, para servir o Senhor. Você pode aplaudir o Senhor. Essa é a palavra de Deus. O cavalo vermelho é o Senhor guerreando contra aquilo que quer tirar o primeiro lugar nas nossas vidas. Você recebe essa palavra? Você vê que essa visão é simples de entender? Visão fala do cavalo vermelho. Cavalo vermelho fala do preço. Preço fala de que eu não pertenço mais a mim mesmo, eu fui comprado. Fui comprado. Quando você vende um produto, então, eu vou vender o meu carro. Aí eu anuncio o carro. Aí alguém entra na internet e fala: deixa eu ver o carro. Ele vê o carro, faz a visita, olha, ok, eu quero comprar o carro. E você só vai passar os documentos para aquela pessoa depois que o dinheiro foi depositado através de uma TED na sua conta, sim ou não? Fala assim: não seja bobinho. Tem que entrar o dinheiro primeiro na conta. Sim, é assim que você faz, esse é o procedimento. Aí depois que acontece isso, depois que o dinheiro é depositado na sua conta, depois que o preço foi pago, você olha para aquele carro e diz: esse carro não é mais meu, não está mais na minha direção, não está mais no meu comando, e você rapidamente quer passar o documento do carro para aquele novo proprietário, sim ou não?
A mesma coisa aconteceu conosco. Há 2000 anos atrás, na cruz, o Senhor te comprou. Você não está falando amém, você está entendendo? Ele pagou um preço por você, já foi pago o preço. A sua vida não é mais sua. Dá para você entender o que eu estou falando? Se você não entender, se isso não cair como revelação no seu espírito, você não está preparado para edificar a casa de Deus. Porque se você entender isso, você vai entrar não só na santificação, mas na consagração. Pastor, qual a diferença de santificação e consagração? Santificação é eu me abster do pecado. E consagração é eu me dedicar à obra do Senhor. Você olha as pessoas na rua. Se alguém vê você santificado, vai te elogiar. Se alguém vê você que é fiel à sua esposa, fala, você é um bom marido. Se alguém vê você que não mata, não rouba, fala, você é um bom homem. Sim ou não? Mas se alguém vê você gastando a sua energia, gastando o seu dinheiro na obra de Deus, consagrando o seu dinheiro na obra, consagrando o seu tempo na obra, passando um fim de semana numa conferência, na segunda-feira na sua empresa, quando você for trabalhar, a pessoa vai perguntar, o que você fez no fim de semana? O que você vai falar? Se você falar que cuidou da sua esposa, viajou com seus filhos, passeou com eles de barco na Ilha Bela, eu vou falar, olha, esse é um bom marido, uma boa esposa. Mas se você falar que você passou um fim de semana numa conferência, ofertando, dando dízimo, orando, chorando, o que eles vão dizer para você? Que desperdício de tempo. Eles ficam contra a gente. Eles não ficam contra a nossa santidade. O mundo não é contra a nossa santidade. Eles até elogiam, eles até... Olha que bom que o Wander é um homem fiel à sua esposa. Que bom que ele cortou o cabelo, que nem o Forrest Gump, que legal. Isso é bom. Mas somente isso não resolve. Alguém pode dizer amém? Você está comigo nisso? Você está na revelação comigo? As pessoas do mundo, elas vão achar, elas vão dizer, que bom que você é santo. Que bom que você não mata, não rouba, não fuma. Aliás, eles até exigem isso de nós. Se você for para uma festinha, começar a tomar cerveja, e a pessoa olhar para você e falar, você é crente, é? Crente não bebe. É assim ou não é? Agora, se você não bebe, não faz nada, não fuma, não rouba, esse é um bom homem. Ninguém está contra você, fica tranquilo. Mas quer ver o inferno se levantar? É uma pessoa saber que você está jejuando uma semana. É uma pessoa saber que você passou um fim de semana no encontro com Deus. É uma pessoa saber que você passou um fim de semana numa conferência, orando, chorando, jejuando, ouvindo uma palavra, ouvindo um camarada maluco que nem eu, que nem o irmão de manhã lá, o profeta maluco da África, ministrando de manhã, o pastor Eibe ministrando no dia anterior. Já falei, esses camaradas são doidos. Graças a Deus. Mas as pessoas, elas não é contra a nossa santificação, elas são contra a nossa consagração. Mas deixa eu falar uma coisa nessa conferência. Deus está levantando não só homens e mulheres santas, Deus está levantando os homens e mulheres nesse lugar consagrados na obra do Senhor. Você foi comprado por um preço, essa é a revelação. A sua vida não é mais sua. Deus vai usar você como Ele quer a partir de hoje, nessa revelação. Dá um glória a Deus e aplauda o Senhor. Deus quer te usar na edificação da casa de Deus. Diga cavalo vermelho. Diga cavalo vermelho. Vira para o seu irmão e fala assim, está chegando um cavalo vermelho na sua vida. Fala assim, o Espírito Santo, fala para ele, filho, o Espírito Santo está vindo com uma espada, quebrando os seus mimimis, quebrando as ofensas da sua alma. O que Jesus diz em Mateus capítulo 5? O ensino do reino. Quantos estão no reino de Deus? Quantos estão no reino de Deus? O que a Bíblia diz? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Eu não acredito na edificação da casa de Deus com o evangelho barato, com o evangelho superficial, com o evangelho que estão pregando intelectual. Se ensina muita palavra, mas não tem realidade, não tem vida, não tem consagração. São homens que estão pregando na internet sem nenhuma consagração, mas santificação.
São homens que não levam a igreja. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Nós acreditamos no sacerdócio universal de todo crente. Nós cremos que cada crente é um ministro, porque a Bíblia diz em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 19, 1:19, que nós somos sacerdotes de Deus, nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deixa eu falar nessa unção aqui desta noite. Você nasceu para isso. Você nasceu para edificar a casa de Deus. Você pode trabalhar. Você pode ser um médico. Mas você vai ser um discípulo disfarçado de médico. Não um médico disfarçado de discípulo. Você pode ser um gerente, mas você vai ser um discípulo disfarçado de gerente. Deus quer nos colocar em cada área dessa sociedade. Nem todos vão ser chamados para ser pastores e ministros, mas todos vão ser chamados e são chamados para a edificação da casa do Senhor. E para a edificação da casa do Senhor, a Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 14, quando vos reunir, um tem salmo, aleluia, outro tem revelação, outro tem línguas, outro tem profecia. Tudo seja feito para a edificação do corpo de Cristo. Você pode aplaudir o Senhor? Se você recebe essa palavra, olha, eu sinto uma unção nisso que eu estou falando aqui nessa noite. Uma unção profunda. O meu coração está queimando aqui. Deixa eu falar algo para você. Eu acho que chegou o momento na sua vida, você que está me ouvindo, você até que está me assistindo, chegou um momento na sua vida para você tomar uma decisão. Você é pela sua própria vida ou você quer renunciar à sua vida? Eu acho que a chamada de Deus hoje para nós não é se você quer aceitar Jesus como Salvador. A chamada de Jesus para hoje é, na edificação da sua casa, é se você quer aceitá-lo como teu Senhor. Sim, meu amo, como disse Maria, cumpra-se, apesar de ela saber que poderia ser acusada como adúltera, porque ela estava noiva e não conhecia homem nenhum. Ela disse assim, cumpre em mim a tua palavra. Amém? E a Bíblia diz que o anjo se ausentou dela. Ela estava disposta a cumprir o propósito de Deus, ela negou a sua própria vida para vir Jesus. Ela aceitou que o Espírito Santo gerasse Jesus no seu ventre, em detrimento das circunstâncias que ela iria enfrentar. De saber que talvez José não aceitaria. Mas quando ela pensou nisso, ela confiou em Deus. E ela entregou sua vida para Deus, Maria. E aí o anjo do Senhor, que visitou Maria, foi lá e visitou José. Falou, José, não se preocupa com aquilo que está no ventre de Maria. É um ente santo. Alguém pode dizer amém? Não se preocupe as consequências, nem aquilo que vai acontecer na sua vida, se você se consagrar. Quando você liberar uma decisão de consagração pela obra do Senhor, pela edificação da casa de Deus, Deus vai liberar anjos sobre a sua vida. E Deus vai colocar tudo, vai fazer um retroordenamento, vai colocar tudo no seu local. Não se preocupe com isso, Deus está no controle de todas as coisas. Fala para o seu irmão, não se preocupe, Deus está no controle. Você recebe essa palavra? Não tem como edificar a obra do Senhor sem ter visão. E a visão é essa: eu fui comprado. Você está entendendo o que eu estou falando? Cada minuto da sua vida, eu não sei se estou sendo claro nessa noite, mas o Espírito Santo quer falar com você isso. Quanto tempo você vai ter de vida nessa terra ainda? Alguns 30 anos, outros 40, outros 50, outros 60, como eu, talvez mais uns 70 anos. Eu não sei quanto tempo você vai viver ainda nessa vida. Mas deixa eu te falar. Escuta o que eu vou falar para você. Cada minuto da sua vida
cada hora da sua vida, cada hoje, cada manhã, cada mês, cada ano, já foi comprado por um preço. Não é para você viver a sua vida para você, é para Deus. Isso é edificar a casa. Você acha, pastora, que se não tiver essa visão, você acha que as pessoas vão edificar a casa? Você acha mesmo? Porque para edificar a casa de Deus há um preço a pagar. Na hora da adversidade, na hora de você ter que lidar com a pessoa. Porque edificar a casa é pastorear pessoas. Jesus chegou para Pedro e falou: Pedro, tu me amas? Jesus, no original, ele estava falando do amor ágape. Tem o amor ágape e o amor filéu. Vou falar só desses dois amores. O amor filéu é o amor da irmandade, da religiosidade. Mas o amor ágape é o amor do espírito, é o amor da renúncia. Jesus perguntou a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me ágapes? E Pedro falou: Senhor, eu te filéu. Mas Deus falou: mas não é isso que eu estou perguntando. Ele perguntou de novo: Pedro, tu me ágape? Ele falou: Senhor, eu te filéu. Aí na terceira Jesus falou assim: tá bom, Pedro, pelo menos tu me filéu. Ele falou: Senhor, filéu. Então Jesus falou assim: deixa eu ensinar uma coisa para você. Você precisa ter ágape. Porque o ágape, se você tem o ágape, eu posso dizer para você: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Quem quer se importar com o problema dos outros, irmãos? Você fala assim: basta os meus problemas, basta as minhas lutas, as minhas dificuldades. Você vai enfrentar pessoas difíceis, pessoas com problemas psicológicos, emocionais, com pecados na sua vida. E você vai precisar edificar essas pessoas pela obra de Deus, na célula, discipulando, formando a pessoa. Foi isso que Jesus fez com Pedro. Jesus formou Pedro. Pedro, segue-me, eu farei de você pescador. Se é pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. 3 anos e meio, Jesus gastou com Pedro. E Pedro foi o pior dos piores. Mas Deus acreditou em Pedro. Você precisa acreditar nas pessoas. Mas para você acreditar nas pessoas, você precisa saber, você precisa partir de um ponto. E o ponto, você tem que ter a visão de que tem um cavalo vermelho e de que o Senhor está com uma espada contra tudo aquilo que quer tomar o primeiro lugar na sua vida. Talvez a faculdade seja o primeiro lugar na sua vida. Talvez a tua carreira profissional seja o primeiro lugar na sua vida. Talvez a sua família seja o primeiro lugar na sua vida. Talvez a sua esposa seja o primeiro lugar na sua vida. Talvez o seu filho seja o primeiro lugar na sua vida. Todas essas coisas têm sua importância e seu lugar em nosso coração. Amém? Mas não pode ter o primeiro lugar na nossa vida. Porque os nossos filhos são herança não nossa, do Senhor. A sua empresa você só trabalha lá porque o Senhor te dá saúde e disposição e coragem para você trabalhar. Teu salário só é não pela sua capacidade, mas porque o Senhor tem misericórdia e graça sobre a sua vida. Então você precisa entender, deixa eu encerrar essa palavra. Depois a gente continua amanhã. Mas você precisa entender que na edificação, que nós estamos vendo as visões da edificação da casa. Você precisa reconhecer, hoje precisa haver uma entrega de Jesus como Senhor na sua vida. Você está com medo de entregar a sua vida para Deus? Pergunta para o seu vizinho: você está com medo de entregar a sua vida para Deus? Será que se Deus mandar você para outro país, você está disposto a ir? Talvez para os Estados Unidos você vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas se talvez falar para você assim: eu vou te mandar agora para a faixa de Gaza, você está disposto a ir? Então pensa bem, se você quiser realmente entregar a sua vida para o senhorio de Cristo, consagrando para servir o Senhor, você está disposto a renunciar? E se Deus pedir para você a sua profissão hoje aqui? E se Deus pedir para você hoje toda a sua faculdade que você se formou? Deus falou assim: tudo isso, como diz Paulo, considero como refúgio. Não que não seja importante, pela sublimidade do conhecimento e da revelação de Cristo. Pensa, eu estou levando você a pensar, porque precisa pensar. Você não pode tomar uma decisão assim.
Se você quer edificar a casa de Deus, você tem que ter a visão do cavalo vermelho. Você tem que renunciar ao seu eu, irmão. Ah, mas eu penso assim, eu acho assim. Para com seus achismos e achômetros. A obra de Deus não é feita pela opinião humana. A obra de Deus é feita pela unção e revelação do Espírito Santo, por homens de Deus, inspirados pelo Senhor, que o Senhor coloca no lugar, porque toda autoridade é constituída por Deus. Submeta, obedeça e siga. Alguém pode dizer amém? Amém. A obra de Deus é isso. Lá fora é diferente. Lá fora, quem quiser ser o primeiro, esmague as pessoas. Aqui dentro é assim, quem quiser ser o primeiro, sirva. Esse é o modelo de Cristo, lavar os pés uns dos outros. É isso. Considerar o seu irmão superior a você mesmo. Eu estou falando de estratégia, da visão. Como é que eu posso considerar o meu irmão superior a mim mesmo, se ele é inferior a mim? Ele tem nem o primário, nem o Mobral. Ele tem um Sobral, sobra do Mobral. Eu tenho faculdade, eu sou formado, sou psicólogo, sou filósofo. Você está disposto a renunciar a isso por amor? Paulo fez isso. Não se edifica a obra de Deus com gente que não morreu. Como é que eu posso edificar a obra de Deus se eu não consigo nem renunciar o meu próprio eu? Se eu viro e mexo, eu estou me sentindo ofendido, magoado, machucado. Tudo me magoa. Fala para o seu irmão assim, você está sendo muito ofendido por alguém, por circunstância? Pergunta para o irmão aí. Tem que morrer isso aí, irmão, essa natureza humana, essa carne maldita. Tem que crucificar ela, Wander. Crucificar isso, não tem como edificar. Porque vamos imaginar que você começa a edificar a obra do Senhor, mas você não permite que essa visão do cavalo vermelho venha sobre você. Olha para cá. Você tem a consciência que você foi lavado pelo sangue, mas você não tem a consciência de que esse sangue vem contra tudo aquilo que quer tomar o primeiro lugar na sua vida. Então, salvação pelo sangue e senhorio também pelo sangue. Deixa eu falar uma coisa para você. Lá em Atos capítulo 2, quando Pedro pregou o primeiro sermão, sabe que Pedro levou o pessoal a aceitar Jesus não como Salvador, depois você lê lá, Atos 2, 38 e 39. Aceitar Jesus como Senhor. E você sabe por que os cristãos foram perseguidos em Roma, na época do imperador Nero? É porque tinha um culto chamado culto a César. E nesse culto, era um culto onde politicamente eles dominavam a população com a política de César. Então, por todo lugar eles diziam, César é o Senhor. Mas aí quando os cristãos começaram a se converter, eles começaram a dizer, Cristo é o Senhor. Ele é o dono da minha vida. Aí os romanos achavam que isso ia criar um motim, ia criar uma revolução, iam tirar o imperador do trono para estabelecer o reinado de Cristo. Por isso que os imperadores romanos começaram a perseguir, porque eles perguntaram, quem é o seu Senhor? Jesus é o Senhor. Ia para a arena e eram mortos. Entenderam? Será que hoje, se eu perguntasse, Jesus é o Senhor da sua vida, quem pode dizer amém? Ah, mas está disposto a até morrer por isso? Olha, pensa bem. Para edificar a casa de Deus eu tenho que morrer. Não é os meus planos, não é os meus sonhos, não é a minha vida, é a vida de Deus em mim. E o verdadeiro significado da vida é quando Cristo vai viver em mim, a vida dele. A Bíblia diz, Cristo em nós, a esperança da glória. Esse é o desafio para a edificação da casa do Senhor nesta noite. O Senhor está falando, trabalhai. O Senhor está falando, fortalecei. Mas o Senhor está falando, olha a visão. Sem visão não se constrói nada. Vou te falar aqui, como eu edifiquei essa igreja aqui. Olha para cá. Nós edificamos essa igreja, esse ministério aqui,
debaixo da visão do sangue, renunciamos muitas coisas. Quem está comigo desde o começo sabe, para estarmos nessa posição hoje. E se quisermos ter uma posição diferente amanhã, a renúncia tem que só aumentar, não diminui. O preço não diminui, só aumenta. Pensa bem se você quer que Jesus seja o Senhor da sua vida. Porque se você falar, Jesus, Tu és o Senhor na minha vida, amanhã Ele pode falar, então, posso fazer de você o que eu quero? Pode, Senhor. Você está nas minhas mãos? Estou, Senhor. Eu posso te mandar para onde eu quero? Pode, Senhor. Eu posso falar com quem você tem que casar? Pode, Senhor. Eu posso falar quantos filhos você vai ter? Não quantos você programou? Eu posso falar aonde você vai trabalhar? Eu posso falar o que você deve fazer com o seu dinheiro? Com o seu dinheiro é meu. Eu posso falar o que você tem que fazer com a sua empresa, com a sua profissão? E agora eu sou o Senhor da sua vida. Porque eu só posso usar você para a edificação da casa se você tiver a visão do cavalo vermelho. Eu tenho que ser o Senhor da sua vida. Eu tenho que ser o centro da sua vida. Presta atenção no que eu estou falando. Se você quiser isso nessa noite, eu garanto para você, como profeta do Senhor, que esse ano vai ser um ano melhor da sua vida. Você vai viver experiências profundas, porque Deus é um Deus de emoções. Ele só age aos 45 minutos do segundo tempo da prorrogação. Está disposto a isso? Está disposto a esperar até o último minuto? A não colocar as mãos e ver as mãos de Deus atuando no último minuto da história? Está disposto a deixar o Lázaro enterrado 4 dias, cheirando mal? Está disposto a ouvir o Senhor falar, pode tirar a pedra? Mas Senhor, já cheira mal. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Opinião humana. Sim ou não? Não foi isso que Marta falou, Marta e Maria? Está disposto a ver a ressurreição, poder de Deus na sua vida? Está disposto realmente a esperar a mão de Deus agir? Está disposto a perseverar para ver o milagre do Senhor? Ou quer agir na sua força, no seu braço? Você já percebeu que quando você age na sua força, no seu braço, é coisa passageira, não tem edificação eterna? Eu vou dizer, isso é madeira, feno e palha. Um dia vai passar no tribunal de Cristo, vai queimar. Isso não tem valor para Deus. Valor para Deus tem quando você confia 100% nele. Não existe confiança pela metade. Eu confio na minha esposa pela metade. Não, confio nela totalmente. Ela é fiel a mim, eu sou fiel a ela, a gente confia um no outro há 31 anos. Ponto, acabou. Não existe meia confiança. Ou confia ou não confia. Eu confio, desconfio, desconfiando. Não existe isso no reino. Ou você confia ou não confia. Ou você entrega a sua vida e deixa Deus fazer o que Ele quer fazer. Se Ele quer trabalhar com você mais 10 anos para você ser pastor, Ele vai trabalhar mais 10 anos. Se Ele quiser trabalhar mais 5 anos, Ele vai trabalhar 5 anos. Se Ele quiser trabalhar um mês, vai trabalhar um mês. Se você acha que Jesus, aos 29 anos de idade, não estava querendo curar os enfermos? Você acha que por quantos leprosos Jesus passou dos 15 aos 30 anos de idade? Por quantos Bartimeus ele passou e não fez nada? Por quantas pessoas estendeu as mãos para ele pedir misericórdia? Ele não podia fazer nada, porque tinha que esperar o tempo de Deus. Aos 30 anos, quando o Espírito Santo foi batizado, ele foi batizado com o Espírito Santo. E foi para o deserto, depois de 40 dias, não comeu pão, nem bebeu água. Viu o diabo, foi tentado. Ali para frente começou o seu ministério. Mas até os 30 anos ele não fez nada, mesmo sendo Deus. Porque ele não quis usar, nem agir na carne, no braço humano. Porque carne e sangue não é do reino de Deus. Você quer ser desafiado a viver uma vida espiritual e sobrenatural? Deixa Jesus ser o Senhor da sua vida. Fique em pé em nome de Jesus. Acho que eu já falei tudo o que tinha que falar hoje. Nós estamos numa conferência profética. Você quer que a sua vida seja mudada e transformada? Você quer que algo de esse ano... Deixa eu fazer uma pergunta para você. Talvez seja uma pergunta que você pode até achar natural.
Deixa eu te perguntar aqui. Você quer ver os milagres do Senhor? Não ouvi os irmãos. Quantos querem ver os milagres do Senhor? O poder sobrenatural de Deus? Você quer ver isso? Você quer ver cego enxergar? Você quer ver paralítico andar? Você quer ver leproso ser purificado? Você quer ver morto ressuscitar? Quer? Você quer ver o sobrenatural de Deus agindo na sua casa, na sua família, através da sua vida? Então morra para você. Você quer ver a sua célula crescer e multiplicar? Então morra. Mas o que eu vou fazer? Você vai orar e vai esperar. O Senhor vai mostrar. Por quê, pastor? Porque Deus é fiel. Deus não nos abandona quando a gente entrega a nossa vida para Ele. Você acha que é legal Deus falar para o profeta Elias, vai lá, fala para o rei que não vai chover? O rei malvado, perverso, Acabe, ele chega lá e fala, não vai chover. Agora foge daí, ele foge. Agora vai para o ribeiro de Querite, ele vai. Fica aí, porque eu vou te sustentar. Ele fica ali por 3 anos, ali, tomando água do riacho, e o corvo trazendo o Big Mac para ele de manhã e à tarde. Delivery do McDonald's, todo dia. Agora você vai lá, corvo trazer carne? Deus é muito humorista. Porque você coloca carne na boca de uma ave de rapina. Está brincando um negócio desse? É a mesma coisa você colocar, né? Comida na boca de alguns irmãos aqui. Fala assim, irmão, leva aquele lanche para o irmão e tal. Se demorar muito, nem chega no caminho. Mas Deus tem um senso assim tremendo. Ele cria que trazia o alimento. Você crê que Deus pode te sustentar sem o seu emprego? Está vendo como é difícil? Ah, pastor, mas aí é viver pela fé, né? É. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Será que não está na hora de você desafiar uma fé no seu coração? Fazer o que Deus realmente está mandando você fazer e confiar realmente em Deus e parar de ficar buscando alternativas? Parar de correr para lá, para cá, onde eu vou me amparar, onde eu vou me ancorar, onde eu vou segurar. Tua segurança não é aquilo que o seu braço pode alcançar. Tua segurança é a palavra de Deus no seu coração. Estou sentindo tanta unção aqui nessa noite. Tem muito chamado ministerial aqui nessa noite. Oh, Deus. Vem tocar alguma coisa aqui para a gente encerrar. Pegue na mão do seu irmão agora, você vai orar por ele.